Olá, meus irmãos, muito bom dia. Que a paz esteja sobre todos. Quero ler com vocês o Salmo 100. Salmo 100, o salmista Davi profetizou sobre este mundo. É claro que quando vemos o mundo hoje, vemos só turbulências, tribulações, guerras, rumores de guerra, facções. A violência parece que tomou de conta de tudo. Mas o salmista Davi profetizou, dizendo: Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Serve ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei ao seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E a sua verdade estende-se de geração a geração. O salmista Davi estava dizendo que Deus tem o domínio de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Mas por causa da desobediência do primeiro casal, Satanás parece que ganhou. Só parece, mas não ganhou. Satanás tomou o domínio humano e, ao longo do tempo, tem trucidado os seres humanos. É claro que é cumprimento das Escrituras sagradas, porque está escrito que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus Cristo nasceu com objetivos, com missão poderosa, e ainda não terminou os seus objetivos, e a sua missão ainda não terminou. Ele veio, falou a verdade, foi o verdadeiro testemunha de Jeová, Jesus Cristo. E ele não foi muito bem-vindo, foi perseguido. E eles o mataram até. É claro que estava no cumprimento das Escrituras sagradas. Está predito lá por Davi, no Salmo 22, sobre o sofrimento e morte de Cristo. E em várias partes da Bíblia Sagrada está profetizado sobre o sofrimento e morte de Jesus Cristo. No livro do Gênesis, Jesus já tinha morrido antes da criação de todas as coisas. Quando Deus ali viu que Adão e Eva tinham vacilado, o próprio Deus certamente matou um cordeiro e tirou deles a sua pele para cobrir Adão e Eva. Era um tipo de Jesus Cristo que iria não cobrir os pecados, mas tirar os pecados deste mundo terrível. Por isso ele nasceu, não foi muito bem-vindo, não foi compreendido por muitos. Foi perseguido e morto. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Conviveu entre os seus ainda 40 dias depois de ressuscitado. Depois dos 40 dias, ele os convoca para a despedida no Monte das Oliveiras e despede deles. Mas ele deixou dito: Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles ficaram, praticamente 500 foram para lá.
Mas 300 e poucos desanimaram e foram embora para casa. Mas quase 120 pessoas estavam seguros na palavra que o Senhor Jesus tinha dito. No 10º dia, ou melhor, 50 dias depois da morte de Jesus Cristo, cumpre-se então aquilo que ele tinha dito. O Espírito Santo desceu e encheu a casa, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo. Um vento impetuoso encheu a casa. Deus estava ali, o Senhor Jesus estava ali, inaugurando a sua igreja, que os profetas não falaram dela. Davi não falou dela. Quando Davi disse aqui no Salmo 100, celebrai com júbilo todos os moradores da terra, ele não estava falando sobre a igreja. Ele estava falando sobre todos os moradores do mundo. Mas como que pode isso acontecer? Sendo que Satanás ganhou os reinos do mundo, tomou os reinos do mundo depois da desobediência de Adão e Eva. Pois é, isso aconteceu. E quando vemos o mundo em que nós habitamos hoje, só violência, só fake news, só falcatrua, só roubo, tráfico, só desavença na área política, em todas as áreas. O mundo está de maneira terrível, mas o que nós estamos presenciando, tudo isso é cumprimento da preciosa palavra de Deus. Muitos acontecimentos já aconteceram, muitos, e muitos estão ainda para acontecer. O maior deles será o arrebatamento da igreja. O arrebatamento é para a igreja, não é para o mundo. O arrebatamento é para a igreja de Cristo, não é para os judeus. É para aqueles que se chamam cristãos verdadeiros, que fazem parte da igreja de Cristo. Eu não estou falando da Assembleia Batista ou outra. A igreja de Cristo está em todos os lugares da terra. São seres humanos que optaram pela palavra de Deus e defendem a palavra de Deus e pregam a palavra de Deus eficazmente, verdadeiramente. É claro que nenhum de nós somos perfeitos ainda, mas aquele que nos chamou, aquele que nos salvou, ele é perfeito. E a sua palavra está se cumprindo e vai se cumprir ainda. A igreja será levada para Deus. O Espírito Santo vai levá-la. Assim que a igreja for arrebatada, o mundo passará por tempos terríveis, pelo pior tempo de toda a história. Haverá salvação depois do arrebatamento da igreja? Sim. 144 mil judeus serão assinalados por Deus e projetados para pregar no mundo inteiro, praticamente. 2 testemunhas. Muitos até afirmam ser Moisés e Elias. Eu acredito que sim. Estarão pregando para os judeus. E nesse tempo, a perseguição será maciça, mas alguns salvarão as suas vidas, confessando a Jesus Cristo em sua própria vida. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. E o tempo vai chegar. O tempo do cumprimento do Salmo 91, quando diz também:
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, vai chegar. É um cumprimento para aqueles fiéis que ficarem dentro da grande tribulação e não negarem a Jesus Cristo. Eles vão presenciar isso. Mas o tempo vai passar. Assim que a grande tribulação passar, cumprir-se-á o que está escrito em Mateus 24, 29, 30 e 31. Jesus Cristo estará voltando pessoalmente. Ele nunca veio a este mundo depois de 2000 anos atrás, não. Ele chegou há 2000 anos atrás, pessoalmente, e foi rejeitado, perseguido e morto. Mas na reunião da despedida, os anjos disseram para os judeus: varões Galileu, por que estão olhando para cima? Esse Jesus que de entre vós subiu, ele há de descer. Ele não desceu ainda. Ele vai voltar. Tem uma mentira particular que para sobre todos os crentes no mundo hoje. É uma heresia, mas não é heresia de perdição, não. Muitos, no afã da vinda de Jesus, começam a dizer: ele está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Todos estão falando: Jesus está voltando, mas essa palavra deveria ser retirada. Porque Jesus vai voltar uma única vez, apenas. E quando que ele vai voltar? Depois do arrebatamento da igreja, depois da grande tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, a estrela dos céus cairão, e haverá nos céus o grande sinal da vinda do Filho do Homem. E a Bíblia diz que as nações irão tremer nas bases, de medo, de pavor. Bilhões de seres humanos não vão querer ver a vinda de Jesus. Quem vai estar preparado para esta vinda? Os 144 mil judeus e poucos os fiéis que de alguma forma conseguiram se esconder da perseguição, não aceitando a marca da besta. Apenas estes. Na segunda vinda de Cristo, a igreja não vai estar aqui. Para a igreja não é a vinda de Cristo, é a subida dela. É o Espírito Santo que vai levá-la. Para a igreja não é Jesus que vem, é ela que vai. Mas muitos os cristãos ficam falando: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Há 2000 anos atrás, bilhões e bilhões e bilhões têm dito isso, mas ele não voltou. Porque a palavra correta não é essa. A palavra correta é: Jesus voltará. Jesus voltará. E ele vai chegar. Só que ele não vai chegar para a igreja. Ele virá com a igreja. Ele vai chegar com a igreja. E como se cumprirá então o Salmo 100? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Depois da grande tribulação, Jesus Cristo descerá, salvará os judeus remanescentes e vai se assentar no trono da sua glória em Jerusalém. Cumprir-se-á então o que está escrito no Apocalipse sobre o cumprimento no tocar da 7ª trombeta, quando diz lá: os reinos do mundo voltaram a ser do Cristo e ele reinará. Aquilo que Satanás ganhou depois da desobediência de Adão, Satanás ganhou o domínio de toda a terra, Jesus Cristo vai tomar de volta.
no tocar da 7ª trombeta. E assim que ele se assentar no trono da sua glória, um novo ar na terra, uma água renovada no mundo, não haverá mais agrotóxico. O poder da política foi quebrado, o poder da religiosidade foi quebrado, o poder das drogas foi quebrado, o poder do futebol, os poderes das megas empresas que trabalhavam para o anticristo foi quebrado. O mundo todo vai cultuar a Deus. Se cumprirá então o Salmo 100 quando diz: celebrai ao Senhor todos os moradores da terra. Coisas que não imaginemos ainda vai acontecer. Milhões de muçulmanos vão adorar a Deus. Milhões de judeus, milhões de brasileiros, milhões de africanos, anglicanos, paramênios, milhões de chineses, milhões de coreanos do norte que reverenciam lá o Kim Jong-un. Esses milhões vão reverenciar o Senhor Jesus Cristo. Jesus será adorado em todas as nações da terra. O seu nome será exaltado. Buscarão a sua palavra. Adorarão o Senhor Jesus em todos os lugares. E caravanas e mais caravanas, anualmente, irão para Jerusalém para enaltecê-lo, glorificá-lo. Se aplacará no mundo o temor a Deus, a reverência, a sabedoria. Jesus Cristo receberá de todos os seres humanos praticamente a honra e a glória. Aos milhões glorificarão. Por isso diz aqui: entrai pelas portas dele, com louvor, e em seus átrios com hinos. As nações terão o prazer de fazer isso. Porque grande é o Senhor e eterna é a sua benignidade e a sua verdade. Estende-se de geração a geração. Bem-aventurada esta geração, quando o Senhor Jesus Cristo estiver pessoalmente na terra, no meio deles. Toda luta, toda calma, ou melhor, toda luta, toda perseguição, não existirá sobre eles, porque eles estarão guardados debaixo do seu poder. Foi isso que ele quis falar aos judeus, quando ele disse: eu quis tanto ajuntar vocês como uma galinha junta os pintinhos, e não quiseste. Mas chegará o tempo em que toda a terra estará guardada debaixo do poder, da proteção de Yeshua de Nazaré, do Messias dos judeus, o Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Graça e paz sobre todos vocês.